Você já ouviu falar no teste de Addison? O teste de Addison, galera, é um teste utilizado por fisioterapeutas e médicos ortopedistas para se diagnosticar as causas da síndrome do desfiladeiro torácico. No vídeo de hoje, galerinha, iremos falar um pouquinho sobre a síndrome do desfiladeiro torácico, o que acontece, quais são os seus mecanismos de lesão e como o fisioterapeuta pode diagnosticar essa patologia por meio do teste de Addison. Então, se você é fisioterapeuta ou pessoa que sofre com a síndrome do desfiladeiro torácico, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e vamos que vamos, galerinha, que hoje o assunto está bem bacana e é sobre teste de Addison. Fala, galerinha da fisioterapia, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal de fisioterapia, tecnologia e saúde, o canal Dr. Francisco Giovanni. Se você curte assuntos relacionados à fisioterapia e saúde, então não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo sair. Então, galerinha, como a gente está falando, o vídeo de hoje vai ser sobre o teste de Addison, mas antes vamos só pincelar um pouquinho sobre o que é a síndrome do desfiladeiro torácico. Antes de mais nada, pessoal, tem um vídeo que eu estou deixando aqui no card, em nosso canal, onde a gente explica detalhadamente o desfiladeiro torácico e como se forma essa síndrome. De modo que se você quer informações mais detalhadas, dá uma olhada lá no vídeo e depois volta para cá, porque o que a gente vai falar aqui é apenas um resumo sobre a síndrome do desfiladeiro torácico, só para que a gente possa assim dar início ao nosso vídeo sobre teste de Addison, tá bom? Galerinha, o desfiladeiro torácico é a região que fica aqui no pescoço, que é formado basicamente pela clavícula e pela primeira costela. Entre a clavícula e a primeira costela, galerinha, passam estruturas cervicais muito importantes, como o plexo braquial e a artéria subclávia. E alguns músculos, como é o caso dos escalenos, se inserem na primeira costela, galera. De modo que quando esses músculos estão tensionados, eles acabam elevando a primeira costela, esmagando o plexo braquial e a artéria subclávia contra a clavícula, tá bom? Mas aí, galerinha, como é que o fisioterapeuta consegue diagnosticar, né, que o seu paciente ele está com essa síndrome do desfiladeiro torácico? E por que isso é importante? Vamos começar pela última pergunta, por que é importante? É importante, galerinha, porque os sintomas da síndrome do desfiladeiro torácico são muito parecidos com os sintomas de uma hérnia de disco cervical. A pessoa ela sente dor, formigamento e falta de força em um dos membros superiores. E esses são os mesmos sintomas da hérnia de disco cervical. Por isso a importância do fisioterapeuta saber diagnosticar, né, se o paciente ele tem uma hérnia de disco cervical ou se ele tem uma síndrome do desfiladeiro torácico. E aí é por isso que existe o teste de Addison. O teste de Addison, galera, ele vai dizer se a pessoa tem a síndrome do desfiladeiro torácico ou não. E se ela tem, por meio do teste de Addison, a gente vai identificar se o nosso paciente ele tem a síndrome ocasionada pela queda da clavícula, se ele tem a síndrome ocasionada por um encurtamento do músculo peitoral menor, que é importante, galera, destacar que a artéria subclávia ela passa por entre as fibras do peitoral menor, ou se o nosso paciente tem a síndrome do desfiladeiro torácico ocasionado por um encurtamento de escalenos. Então, a gente vai ver esses 3 pontos do teste Addison durante esse vídeo. Então, sem mais delongas, galerinha, vamos aqui mostrar como é que funciona o teste de Addison. Pessoal, então vamos lá. Tá aqui a nossa paciente, né? A minha digníssima esposa, a Silvana, tá bom? Então, galerinha, a gente vai mostrar aqui para vocês como é que funciona o teste Addison. O primeiro passo, pessoal, é a gente elevar aqui o braço do paciente, apoia o braço do paciente pelo nosso membro inferior, né? E com esses 2 dedinhos aqui, galerinha, ó, a gente palpa o pulso do paciente. Lembrando que o pulso, ele passa pela artéria radial. Se é radial, então a localização é mais próxima do rádio, não da una, tá bom? E aqui, galerinha, eu já estou sentindo o pulso da Silvana, tá? E aí, pessoal, agora eu quero saber se ela vai ter algum tipo de lesão que identificaria como uma síndrome do desfiladeiro torácico, ocasionado seja pela queda da clavícula, seja por encurtamento do peitoral ou seja por encurtamento de escaleno. Então vamos começar primeiro pelo encurtamento dos escalenos, que é o mais comum, tá bom? Então, galerinha, o que acontece? Para identificar se a Silvana tem um encurtamento de escalenos,
Aí o que acontece? Eu giro a cabeça da Silvana para o lado oposto, faço uma flexão, tá? E faço uma lateroflexão para o lado oposto. E aí, galerinha, eu percebo que o pulso da Silvana, ele diminuiu, mas ele mantém. Então, se ele diminuiu, mas mantém, galerinha, o que é que isso quer dizer? Que a primeira costela elevou, o que é natural, é esperado. Ela pressionou a artéria subclávia, o que é esperado. Mas essa pressão não cortou completamente o fluxo sanguíneo. Se houvesse esse corte total do fluxo sanguíneo, isso indicaria a síndrome do desfiladeiro torácico por um encurtamento de escaleno. Não foi esse o caso, portanto, a Silvana pode até ter a síndrome do desfiladeiro torácico, mas não por culpa do encurtamento de escaleno. Agora, galerinha, o segundo ponto que a gente vai querer testar aqui é o encurtamento de peitoral menor. Então, o que é que a gente vai fazer, galerinha? Novamente, apoiar aqui o membro superior da Silvana no nosso membro inferior, no nosso joelho. Palpa de novo aqui a artéria radial. Lembrando que a artéria radial, galerinha, ela é um ramo da artéria subclávia. Por isso, a gente palpa aqui o pulso, tá? E aí, com a nossa mão contralateral, eu venho aqui ó, e palpo o tendão do peitoral. E no que eu palpo o tendão do peitoral, eu agora vou abrir aqui, ó. Vou alongar o peitoral. E aí, eu sinto se o pulso deixou de existir ou não. Ó, galerinha, é interessante, ó. Quando a gente abre, o pulso desaparece, tá? Quando a gente volta, o pulso retorna, tá bom? Já tô sentindo aqui o pulso da Silvana, ó. Então, pessoal, o fato de eu ter alongado o peitoral e esse alongamento de peitoral ter cortado completamente o fluxo sanguíneo para o pulso da Silvana indica que ela tem, sim, uma síndrome do desfiladeiro torácico ocasionado por um encurtamento de peitoral, tá bom? Então, o tratamento, obviamente, estaria relacionado a uma liberação associada a um alongamento de peitoral, tá bom? Mas aí, vamos para o terceiro teste e ver se ela tem também uma queda da clavícula. Então, galerinha, como é que a gente faria o teste para ver se a Silvana ela tem ou não uma queda da clavícula, né? Novamente, a gente apoia o membro superior dela sobre o nosso joelho, palpa o pulso, tá? Lembrando, galerinha, que a melhor forma de palpar o pulso é usando esses dois dedos, porque o indicador, galerinha, não é o dedo mais apropriado, porque ele tem uma artéria própria. E a gente pode estar sentindo o pulso da paciente, na verdade, quem está sentindo é o pulso do nosso próprio dedo, e não o pulso dela. Então, os dedos mais indicados são esses dois aqui, ó, o dedo médio e o anelar, tá bom? Então, aqui estou sentindo o pulso da Silvana. E aí, pessoal, com a minha mão externa, nessa pegada que a gente chama de pegada em chave, a gente tenta aqui, ó, baixar a primeira costela, perdão, baixar a clavícula, né? E quando a gente baixa a clavícula, o pulso diminui, mas permanece. Quando a gente volta, o pulso voltou ao normal. Novamente, galerinha, o pulso diminuir é esperado, porque você está diminuindo ali, você está comprimindo, né, a artéria subclávia. Então, o pulso diminuir é normal, mas não desapareceu. Portanto, ela não tem uma síndrome do desfiladeiro torácico ocasionada por uma queda da clavícula. Então, dentre esses três testes, galerinha, deu positivo para encurtamento de peitoral. Se desse negativo nos três, galerinha, e a Silvana sentisse formigamento, falta de força, né, e dor, então o que ela teria não era uma síndrome do desfiladeiro torácico, aumentaria em muito a possibilidade de ser uma hérnia de disco cervical. Mas você sabe qual é o teste, galerinha, que a gente faz para identificar se a pessoa tem ou não uma hérnia de disco cervical? Você gostaria que nós fizéssemos um vídeo a respeito desse teste? Então deixa aqui nos comentários, galerinha, se você gostaria que fizéssemos um vídeo sobre qual é o teste que poderíamos fazer para identificar se o nosso paciente tem ou não uma hérnia de disco cervical. E se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, galerinha, tá bom? E não esqueça ó, de nos seguir nas redes sociais, porque lá a gente com certeza vai ter o maior prazer de compartilhar com você ainda mais conteúdos de qualidade voltados à fisioterapia. Pois, galerinha, um grande abraço, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima!